Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana, em defesa da fé bíblica. Meu nome é Luciano, sou apologista e teólogo. Neste vídeo, nós vamos fazer um breve e rápido comentário a respeito da lição número 7, cujo tema é a queda do ser humano. Isso nada mais é do que uma continuação dos estudos em antropologia bíblica. Quando eu me lembro, e sempre gosto de dizer, que em tempos de apostasia, a verdadeira interpretação sobre os textos bíblicos é a espada e o escudo do verdadeiro cristão. Mas será que você consegue discernir entre tantas denominações, religiões, teorias e disse-me-disse o verdadeiro mestre e professor? Estudar a Bíblia, o conjunto de 66 livros, significa usar a hermenêutica, a exegese e a própria história de uma forma honesta, coerente e andando segundo as regras de interpretações. Por isso nós criamos o canal Teologia Puritana, em defesa da fé bíblica, para você poder provar, examinar ou analisar os espíritos, as muitas teorias que tem pelo mundo, aí no mundo, em especial no mercado gospel ou no mercado religioso, como bem queira entender. Então você fica à vontade, assista, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Se você é de outra religião, de outra denominação, seja bem-vindo ao nosso estudo. Temos mais de 170 vídeos sobre diversos temas, e um desses temas vai poder lhe ajudar a responder alguma dúvida que você tenha a respeito da Bíblia, da teologia e da própria escatologia e de outros assuntos, no qual nós sempre aqui buscamos responder. Pois bem, antes de tudo, eu gostaria de recomendar alguns livros que trabalham basicamente esta lição, né? Que é uma lição bastante complexa e pesada, apesar de ser muito benéfica e necessária, e até mesmo que deveria ter uma continuidade maior sobre esse tema tão abrangente e tão cheio de pedras preciosas para nós podermos compreender, tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista teológico e histórico. Como desde sempre, recomendamos o livro texto, né? O professor Claudionor de Andrade, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, que vai nos ajudar bastante a compreender o que nós vamos tentar explicar neste vídeo. Eleitos mais livres, uma perspectiva equilibrada entre eleição divina e o livre-arbítrio, do professor e doutor Norman Geisler, certo? Da editora Vida. É vital a importância você ter esse livro, porque, se eu não me engano aqui, a partir do primeiro tópico vai falar sobre soberania e livre-arbítrio. Esse livro aqui trabalha de uma forma equilibrada os dois pontos de vista, tanto calvinista quanto arminiano. Há muita confusão e muitos equívocos entre as formas de pensamento e dessa sistematização, né? E aqui eles trabalham, pelo menos ao meu ver, uma das obras que eu amei bastante, para vocês, e que é importante você ter pelo menos um ponto de vista equilibrado entre essas duas visões. Isso aqui de vital importância. Depois, a outra, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, do professor Ciro Chances e Bordi. Em especial, aqui na página de número 95, Calvinistas ou Arminianistas, o Evangelho Teocêntrico. Então eu recomendo esse livro também para um aprofundamento melhor, em especial o ponto 1 sobre o livre-arbítrio do ser humano e a soberania divina. E outro livro que eu vou indicar é A Obra da Salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, do professor Creighton Ivan. Então, aqui na página, em especial a página de número 84, a salvação e livre-arbítrio, certo? Vou aqui a capa para vocês. Todos esses livros são importantes porque tem a ver intimamente com o assunto abordado nesse próximo domingo. Então é um assunto muito vasto e que talvez as pessoas não consigam captar bem não só a direção pedagógica, didática dessa revista que nós temos como orientação, né, aqui a revista. E por ser muito vasto, é bom o professor aí
se focar em um tema em especial que lhe chama atenção ou qual a classe se identifica mais, né? Talvez não todos os pontos serão debatidos bem, mas alguns pontos devem ser bastante aprofundados. E também do professor e pastor Gemielson Oliveira, Arminianismo Puro e Simples, uma introdução histórica e teológica, certo? Do arminianismo. Eu achei esse livro aqui fantástico. Eu estou acabando de terminar ele. E assim, são livros que eu estou recomendando de uma forma benéfica, onde você não vai ser catequizado, dogmatizado, apenas você vai ser instruído e orientado por onde deve percorrer, né? Nessa perspectiva na qual estamos estudando. E por último, a doutrina do pecado de Severino Pedro, certo? Aqui em especial, a partir da página, deixa eu pegar aqui, página 69, A Queda do Homem. É justamente isso o tema que nós vamos abordar aqui. Então são livros que vocês podem tentar adquirir aos poucos e poder depois formar uma opinião sensata, honesta, equilibrada a respeito desses temas, né? E por último, eu vou tentar, por fim, eu vou fazer sobre os pontos de vista resumidos do arminianismo e do calvinismo, né? O que eles dizem sobre o pecado original, o que o arminianismo e o calvinismo dizem sobre a depravação, o que o arminianismo e o calvinismo dizem sobre a conversão, sobre o livre-arbítrio, sobre o arrependimento. Então, essa vai ser a última parte, nós vamos concluir o nosso comentário, que já começou. Então, o texto áureo é Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A verdade prática é a seguinte: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Aqui a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 7. E como de costume, nós apenas citamos tanto a leitura bíblica quanto o texto áureo, a verdade prática e os objetivos específicos e gerais. Mas nesse texto aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, eu gostaria de citar a vocês que, em especial, versículo 1, versículo 5, versículo 6, são versículos abordados pelas seitas. Então, nesses versículos, o Espiritismo, a Nova Era, a Igreja Local, o próprio Islamismo e o Mormonismo se utilizam desses textos que eu citei a vocês e, de certa forma, distorcem e criam doutrinas no qual o próprio texto, quando foi escrito e enviado para os primeiros leitores, não tinham essa conexão, essa ideia. É uma ideia recente dessas seitas, desses movimentos, até mesmo de grandes proporções, onde tentam deturpar o texto bíblico. Pronto. Então, o objetivo geral é o seguinte: conscientizar-se acerca da gravidade da queda do ser humano. Objetivos específicos: relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina, apresentar a queda como um evento histórico e literal. Esse eu acho que é um dos mais importantes, ou, ao meu ver, o mais importante, que deve ser, pelo menos, se gastar bastante tempo nesse ponto. Que ponto é esse? Comprovar que a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, através daquela tentação, foi um evento histórico e literal. Existe no mundo atual, nessa época, homens formados em teologia e que têm milhares de seguidores, mas essas pessoas negam essas evidências histórico-literal da queda no Gênesis capítulo 3 de Adão e Eva, por serem teólogos da libertação, teólogos de cunho de esquerda, e vão ser teólogos da mitologia, né? Então, temos bastante cuidado com essas pessoas que não só estão fora das igrejas, como estão inseridos nas igrejas, porque é a partir do momento em que é mais fácil você se comportar como
um seguidor de uma religião do que produzir frutos e doutrinas da religião. Por exemplo, é mais fácil você ser dizimista, ter terno e gravata, se apresentar como uma pessoa que acredita naquilo que as pessoas ensinam, e quando na verdade dentro do seu interior o fruto do Espírito que testifica que você está com a verdade, as doutrinas bíblicas reais e verdadeiras não fazem parte dessa pessoa e se fazem apenas uma simulação. Então é necessário ter o discernimento de espírito para perceber que existem pessoas dentro das igrejas ou fora, certo? Eu digo por experiência própria, que eu já conheci muitas pessoas desse tipo, que se dizem cristãos, mas negam as escrituras. E por dar dízimo, andar de terno e gravata, se comportarem como membro da igreja, tem cargos de forte influência no mundo religioso. As pessoas seguem essas pessoas, lamentavelmente irão cair numa cilada do inimigo, no qual já estão. Então, e o terceiro ponto dos objetivos específicos é pontuar as consequências da queda de Adão, que de certa forma foi trágica e ainda continua sendo trágico. Temos a introdução, que tenta nos dizer que vai ser não só examinar um livre-arbítrio, né, as escolhas e a responsabilidade humana, mas como também analisar o ponto de vista da soberania divina nesses aspectos. Então o ponto 1 é o livre-arbítrio do ser humano. Então diz assim: sem um livre-arbítrio não seríamos o que somos hoje, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Esse é o tópico 1 do ponto 1. E o tópico 1 do ponto 2 fala sobre a soberania divina. Obviamente, tanto o livre-arbítrio quanto a soberania divina, existem centenas de páginas, centenas de obras, centenas de comentários, de argumentações, tanto a favor de ter é um paradoxo, né? Não é uma coisa contraditória, é um paradoxo. Tanto o livre-arbítrio quanto a soberania. Tem pelo menos 3 grupos. Um que tenta unir, até onde os textos permitem unir essa sistematização. Outros não acreditam nisso, que podem ser calvinistas, e outros arminianos, né? E nós temos, por fim, a responsabilidade humana. Independente de vista se você é calvinista ou arminiano, a responsabilidade humana existe. Alguns negam aí, mas de certa forma, evidentemente existe essa responsabilidade humana. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 35, versículo de número 13. Então, já no tópico 2, a queda, um evento histórico e literal. Esse é o tópico mais importante. Obviamente, livre-arbítrio e soberania divina são os pontos mais conflituosos, mais debatidos, mais assíduos, né? Mas é importante a gente voltar aqui para esse ponto de vital e grande importância, que é esse evento histórico literal. Se não fosse isso, todos os outros livros que seguem-se depois disso não teria sentido nenhum. Nem o próprio Pentateuco, nem a própria Torá teria sentido, muito menos o Novo Testamento. Por que não? Porque a partir do Gênesis que nós compreendemos melhor a necessidade de ter a redenção e o plano da salvação através da primeira vinda de Cristo. Então, nesse segundo tópico, nós temos o primeiro ponto, a possibilidade da queda. Então, um calvinista vai dizer que Deus, pelo menos o sistema calvinista, né, diz que Deus quis a queda de Adão. E o sistema arminiano diz que Deus não quis a queda do ser humano, né, mas viu, não é isso? No ponto 2 temos a realidade da tentação. Então, Adão e Eva foram tentados, pois havia responsabilidade humana antes e depois da queda. Obviamente, talvez em graus maiores ou menores. E temos o terceiro ponto do tópico 2, a historicidade da queda. Então, é mais do que importante não se preocupar exatamente em expor qual o verdadeiro ponto de vista acerca do arminianismo ou do calvinismo, mas o mais importante nesses dois sistemas que devem existir é fazer sua apologia histórica
da existência não só de Adão e de Eva, mas dos fatos que ocorreram em Gênesis capítulo 3. Porque sem essa necessidade, sem esse evento, sem esse fato comprovado pelos outros demais livros e fontes extra-bíblicas que outros vídeos nós já abordamos e podemos comprovar a existência de Adão e Eva, esse evento foi real e precisamos de Cristo para voltar ao estado perfeito. Então, indo mais adiante, nós temos aqui o terceiro tópico, que é as consequências da queda de Adão. Aí temos o ponto 1, a consciência do pecado. O ponto 2, a perda da comunhão com Deus. O ponto 3, a transmissão do pecado à espécie humana. Isso são consequências do pecado, certo? Então, o pecado atinge todo o ser humano, no nível espiritual, atinge a alma, atinge o corpo. E pessoas que têm uma epistemologia ou uma falsa hermenêutica, uma falsa exegese, entendem que o pecado em si é apenas mitológico e vão dar outros tipos de interpretação. Mas como eu já disse a vocês, pode haver um fato, por exemplo, e pode haver 10 interpretações. A única e verdadeira interpretação é aquela que mais se aproxima do fato. A que mais estiver distante não é de verdadeira, mas a que mais estiver perto do fato é verdadeira. Pode haver 10 ou 20, 30. Então, realmente a consequência do pecado até mesmo interfere na compreensão da situação em relação às coisas de Deus, né? E por fim nós temos também o ponto 5º do tópico 3, que é a morte. A morte pode ser tanto física quanto espiritual e depois eterna, dependendo das suas escolhas em relação a Cristo, o Messias. Nós podemos concluir o seguinte: à primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação, e sem Cristo, impossível de haver redenção, restauração e uma nova vida com Deus. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato inesperado. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Então, se Deus não tivesse um plano de salvação antes da queda de Adão, jamais Deus teria ido buscar Adão. Isso é um caso a ser pensado, é um caso de fato bíblico. Então, como nós dissemos, nós vamos concluir, eu vou fazer aqui um resumo do que pensa o sistema arminianismo e o sistema calvinismo a respeito da apostasia, da perseverança dos santos, da justificação pela fé, da expiação, tá certo? Que vai assim abordar em especial o ponto 1, né? O ponto 1 vai ser abordado melhor agora nesse meu quadro que eu vou expor aqui agora, certo? Então, o que diz o sistema arminiano sobre o pecado original, certo? Aí você quiser anotar aí, veja só. O sistema arminiano diz que o pecado original, sobre isso, diz o seguinte: é herdado, a natureza caída, a culpa é individual. Já o sistema calvinista diz o seguinte: o pecado original é herdado, a natureza caída, a culpa é de Adão. O que diz o sistema arminiano sobre a depravação total? Diz que é total, certo? Completa, envolve todo o ser humano. O calvinismo também diz isso, envolve todo o ser humano completo. O que diz o sistema arminiano sobre a eleição divina? Ela diz que é condicional, levando em conta a fé ou a incredulidade, certo? E em especial, o Evangelho de João ensina totalmente isso. E o que diz o calvinismo sobre a eleição divina? Incondicional, eleição para a salvação e eleição para a condenação. Já se diverge, bastante nesse ponto. O que diz o arminianismo sobre a convenção dos pecadores? De acordo com o livre-arbítrio, e a graça é irresistível. O calvinismo diz assim, sobre a conversão do pecador: a graça para a conversão é irresistível.
Sobre o livre-arbítrio, o que diz o sistema arminiano? A depravação não se opõe à vontade humana. O sistema calvinista diz o seguinte: depravação total. Um homem não pode escolher ou decidir sobre qualquer coisa, em especial a salvação. O que diz é o sistema arminianismo sobre a decisão pela salvação do pecador. Ele diz que é sinergismo. E o sistema calvinista diz que é monergismo. O sinergismo é a cooperação entre um homem, entre aspas, essa cooperação, e Deus. E o monergismo depende totalmente da ação divina. E o que diz, deixa eu terminar isso aqui, muita informação. E o que diz o sistema arminiano sobre o arrependimento? Diz o seguinte: mediante convencimento do Espírito Santo, depende da vontade humana. O sistema calvinista diz sobre o seguinte: uma vez iniciada a ação do Espírito Santo, sempre há arrependimento. O que diz o sistema arminiano sobre a expiação? Diz que é ilimitada. Ou seja, o sistema calvinista vai dizer que é limitada e apenas exclusivamente aos escolhidos. O que diz a justificação pela fé? O sistema arminiano diz o seguinte: é possível para todos, desde que creiam, certo? E o que diz o sistema calvinista? Diz que é limitada exclusivamente aos eleitos. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Então, a questão da perseverança dos santos, o que diz o sistema arminiano? Primeiro, há uma necessidade de vigilância para não cair da graça. Mas uma observação. Só uma observação aqui. Existem pessoas que dentro das igrejas do Novo Testamento que participaram das comunidades primeiras cristãs e foram consideradas biblicamente como heréticas ou se desviaram. Pode ser que eles eram cristãos verdadeiros e caíram, ou eram falsos profetas. Não a mesma coisa. E o contexto vai demonstrar qual dessas duas situações é a ocorrência da questão. E o que diz o sistema calvinista a respeito da perseverança dos santos? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito, parece que nesse ponto de vista aqui é o seguinte: o sistema arminiano enxerga assim: o início de um jogo de futebol, onde há dois grupos competindo entre si, e jamais é possível determinar quem vai ganhar, porque há imprevisibilidade de ambos os grupos. E mais o sistema calvinista analisa o jogo depois que termina. Então ele pode dizer, depois que o jogo termina, que aquele time vai sempre ganhar, porque o jogo terminou. Então parece que o sistema calvinista ele está no futuro, onde todos os eventos da salvação ocorreram e concluíram todos esses eventos. Eles estão aqui dizendo: jamais podem cair, tá? Enquanto o sistema arminianismo coloca esse evento em continuidade cronológica, certo? Não sei se você entendeu esse ponto que eu estou explicando. Então, sobre a apostasia, o que diz o sistema arminiano? Se perseverar e vigiar, há livramento. Já o sistema calvinista diz o seguinte: os escolhidos não apostatam. Então, eu concordo com os dois, Como eu disse no começo, então tem mitos que vão se divergir, concordar e buscar o melhor entendimento a respeito dessas questões. Então esse foi o nosso comentário, espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe uma pergunta, talvez uma dúvida, alguma sugestão, e depois nós vamos tentar responder. O nome do nosso canal é o seguinte: Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica, certo? E se inscreva, nos ajuda a continuar esse trabalho. Divulgue aí para seus amigos, seus colegas da igreja, do trabalho, os amigos e primos. E vamos aí continuar caminhando. E um forte abraço e até o próximo vídeo.